Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando mais um episódio de O Semeador Leal, com a graça de Deus, nosso Senhor, Jesus, nosso mestre e irmão maior, e dos mentores e colaboradores desse nosso trabalho. Hoje focaremos dentro das leis morais, a segunda lei, que é a lei de adoração, com as questões de 649 a 652. Essas questões nos vão trazer, refletir sobre qual é o objetivo da adoração. Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a consistência da adoração, sobre o sentimento inato ou não, se houveram povos que a adoração divina nunca existiu e como e por que ela faz parte da lei natural. As inquietações de Kardec nesses quesitos foram assim pacificadas pelos espíritos. O objetivo da adoração consiste em elevarmos nosso pensamento a Deus, buscando uma aproximação maior diante desse ser supremo, mostrando a nossa fraqueza que nos leva a curvarmos e pedir proteção, visto que nunca houve um povo ateu e que faz parte da lei natural, pois que é um sentimento inato do homem. Nossas maiores preocupações, quando nos reportamos a uma divindade, sempre dizendo que não importa a fé dogmática dos nossos internautas, está calculada no mal, na falta do pão, pedindo por uma colheita boa, o livramento das intempéries da natureza, enfim, em tantas questões que nos fazem ficar de joelhos, algumas vezes em lágrimas diante da dor e do arrependimento sincero. Juntamos as mãos, fechamos os olhos e oramos em adoração. Em A Gênese, capítulo 9, intitulado Os Demônios, temos um compêndio sobre esse assunto adoração, na qual a alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano. Mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não a tem de experimentar na humanidade? Nesse momento, acreditando em um poder extra-humano, e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhes importa, atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Esse lhe parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. Nem por outra razão se explica nos cultos primitivos as cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Quando a gente fala dos demônios na igreja, Satanás, ou chefe, ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma criatividade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Vejamos nisso o absurdo de criar uma equiparação na existência de um ser do mal e um ser do bem. Tomemo-lo, pois, tal qual nolo representam. Satanás existe de toda a eternidade como Deus, ou se lhe há posterior? Existindo de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Esse Deus, por sua vez, deixará de ser o início, pois haverá um Deus do mal. Mas se lhe for posterior, nesse caso, passa a ser uma criatura de Deus, tal qual
só praticando o mal por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se. Deus teria criado um ser voltado exclusivamente à eternidade ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, uma das suas criaturas, e nem por isso deixaria de ser Deus, de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus, chamados demônios. E deram até um nome e motivo pelo qual o mal seria marco de adoração, dizendo ser Lúcifer. E a terça parte dos anjos que sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. Cultivar o medo nas pessoas as mantém próximas e fiéis e credoras de tudo por ela é transmitido. Fazendo um adendo aqui, para quem não assistiu, faço aqui um apelo para que assista o filme Martinho Lutero, dirigido por Eric Thiel, em 2003. Não vou discutir o filme, mas façam suas reflexões sobre o que aconteceu e o que acontece hoje nas doutrinas cristãs envolvidas no filme. Só para contextualização, Martinho Lutero viveu entre 1483 e 1546 em Eisleben, na Alemanha. O link está no filme aqui na descrição, tá? Bom, voltando ao assunto, teremos que a partir de 1857, no advento da publicação de O Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação da doutrina espírita, que a visão da adoração muda completamente sob esse prisma. Segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes, por escopo, a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Atingindo o apogeu, tornam-se puros espíritos, ou anjos, segundo a expressão vulgar. De sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até um anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Estamos falando de uma doutrina que verga seus ensinos no que Jesus falou quando por aqui esteve. Para chegar ao reino do meu Pai, teremos que renascer. E aqui falamos em reencarnação, na qual traçamos metas através do nosso livre-arbítrio em cada encarnação, que o expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral, intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. O Espiritismo não lhes dá tal nome, demônios, por se prender ele a uma ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversas, voltados ao mal, eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Hoje o homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça, desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra. Ele quer, pelo menos, encontrá-la mais perfeita no céu. Aqui está porque lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina, na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral de sua pureza. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, adorar a Deus vem do coração. É uma prece verdadeira, onde só existe nesse momento divino de entrega, nós e Deus. Seguir sabendo da imortalidade da alma, que é
outra verdade trazida pelos Espíritos, nos coloca diante da justiça, da bondade, da benevolência do nosso Criador, assim como Jesus falou: Pai. Espero vocês no próximo episódio, mas, por favor, se inscrevam, deixem seus likes e compartilhem, isso nos ajuda por demais. Todo o amor existente aqui em Deus, Jesus e os Espíritos mentores e colaboradores sempre nos deixam. Paz e luz!